Num culto de quarta-feira, nós estávamos presentes na igreja quando, nos momentos de pedidos e agradecimentos, a esposa do então pastor Beregar Daman surpreendeu alguns de nós dizendo o seguinte, que a nossa igreja estava infestada de jesuítas. Para alguns aquilo de fato foi uma grande surpresa. Para mim, no entanto, não. Isto porque, de certa forma, eu já tinha conhecimento destes fatos. Mas o que, de certa forma, incomodou foi a suspeita de que o que motivara ela a fazer essa declaração era o fato de que eu vinha desconfiando que o marido dela tivesse alguma ligação com essa ramificação, ou seja, com os jesuítas. E mais adiante vocês vão entender o porquê assim destas impressões que estavam assim de certa forma se fazendo sentir na minha pessoa. O fato é que muitos dos irmãos ficaram surpresos, porque boa parte sequer sabia ou sabe o que são os jesuítas. E é então o nosso propósito, através desta mensagem, tornar claro algumas questões envolvendo a nossa igreja, os jesuítas, ou a ordem dos jesuítas. Vamos entrar assim a fundo em fatos, realidades, informações com provas convincentes mostrando que as coisas estão acontecendo e de repente muitos de nós não estamos nos dando conta. Dá então a necessidade de nós considerarmos estas questões e também o nosso intuito de colocar perante vocês. Que Deus possa nos abençoar ricamente, que vocês possam tirar o máximo proveito das questões que nós estaremos assim considerando e ter então informações suficientes para saber exatamente como considerar todas as implicações girando em torno da mesma. Esse é o nosso desejo e a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. Amém? Agentes de Roma estão infiltrados na igreja adventista do sétimo dia. Como nós já dissemos a princípio, é fato que os jesuítas estão infiltrados na igreja adventista do sétimo dia. A grande questão é, desde quando? Quais são as suas manobras? Como, de certa forma, identificar a ação destes agentes secretos do Vaticano? Nós vamos então ler um texto da Palavra de Deus e dentre esse alguns outros, e vamos ver então que a palavra já nos advertia com respeito às tentativas do inimigo de subverter a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo nos últimos dias da história deste mundo. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus capítulo 7, verso 15. Nós temos aqui uma advertência do Senhor com respeito a nós estarmos de sobreaviso, a cautelarmos-nos com respeito aos falsos profetas, aqueles que têm vindo até nós vestido de ovelha, mas que na verdade são o quê? Verdadeiros lobos. Então nós temos na palavra de Deus uma declaração dizendo a verdade de que o quê? Esses homens se introduziriam no nosso meio, tendo uma aparência que na verdade estariam ocultando motivos sórdidos. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Atos capítulo 20, verso 29. Nós vemos agora o apóstolo São Paulo advertindo a igreja, dizendo com precisão, com convicção, sabendo que depois da partida dele, haveria de entrar o quê? Penetrar lobos vorazes e que não poupariam o rebanho. Ou seja, meus queridos, será que isto tem ocorrido no nosso meio? Desconfia você que, de certa forma, isto tenha acontecido? Haveria a possibilidade disso se tornar uma realidade no meio da igreja remanescente? Essa profecia se cumpre cada vez que o mensageiro de Satanás, disfarçado de filho de Deus, infiltra-se na igreja para espioná-la e enfraquecê-la internamente.
Na época de Cristo, houve Judas, que foi enviado pelos líderes judaicos. Na igreja cristã, no começo do quarto século, surge o lobo Constantino. Ele paganizou o cristianismo, rebatizando os deuses pagãos com nomes bíblicos, promovendo o culto a esses ídolos, centralizando a adoração em templos, impondo a autoridade de uma hierarquia sobre o povo de Deus, separando os sacerdotes, o clero, dos leigos, ordenando a guarda do domingo em lugar do sábado, unindo igreja e Estado, que após os primeiros séculos de pureza da experiência da igreja cristã, por volta dos séculos III e séculos IV, o paganismo adentrou o cristianismo. E isso de que forma? De uma maneira bastante sutis. Pagãos nominalmente se converteram ao cristianismo. E o que foi que eles fizeram com o cristianismo? Paganizaram. O fato é que o quê? Esses lobos disfarçados de ovelha adentraram a cristandade e transportaram todas as suas formas, as suas cerimônias, os seus credos, as suas crenças pagãs à igreja cristã. E o que é que nós temos hoje na cristandade, em grande parte? Paganismo. Mas como isso ocorreu? De forma sutil, de forma bem sigilosa, apresentando uma aparência cristã, quando na verdade os intentos eram completamente outros. Jesuítas, os mais cruéis lobos da profecia. Logo após o descobrimento da América, ainda no início da colonização do continente americano pelos pioneiros protestantes, nesse período, no ano de 1541, surge a Ordem dos Jesuítas, também conhecida como Sociedade ou Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola. Esse era o exército secreto do Papa. Todos nós que já lemos o livro O Grande Conflito, nós sabemos ali que boa parte do livro vem tratando da história medieval. Porque o que? Tem que ver com a reforma protestante, quando homens de Deus se levantaram e protestaram contra os abusos, os excessos da Igreja de Roma. E para combater esta reforma, esta obra que, suscitada pelo Espírito de Deus, estava tendo lugar, os homens criaram a Ordem dos Jesuítas. Qual era a função ou o propósito, a missão dos jesuítas? Agirem contra a reforma protestante. Inácio de Loyola, criando a Ordem dos Jesuítas, vindo a se tornar no exército secreto do Papa, a fim de subverter o protestantismo. O plano deles praticamente está tendo sucesso, está sendo levado a efeito. Nós vamos ver como isso na prática está tendo tremendo sucesso. Passados os primeiros triunfos da reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar sua destruição. Nesse tempo fora criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir. Votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riquezas e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Era princípio fundamental da ordem que os fins justificam os meios. Por este código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis quando serviam aos interesses da Igreja. O Grande Conflito, páginas 234 e 235. Algumas descrições do livro O Grande Conflito com respeito aos jesuítas e os seus mais sagazes procedimentos. Se nós formos lá e lermos com mais abertura os outros textos tratando do assunto, nós vamos ver que a questão é bastante séria.
O propósito final, o objetivo supremo desta ordem secreta do Papa é subverter o protestantismo que se levantou contra o catolicismo, restabelecer a supremacia papal. Um dos intentos da nova ordem mundial. Juramento jesuíta. Eu, em presença de Deus onipotente, do bem-aventurado São João Batista, São Pedro e São Paulo, superior-geral da Companhia de Paulo III e continuada até hoje pelo ventre da Virgem Maria, Mãe de Deus, e por Jesus Cristo, declaro e juro que Sua Santidade o Papa é o vigário de Cristo e o único verdadeiro chefe da Igreja Católica, ou universal em toda a terra, que em virtude das chaves para abrir e fechar, dadas às Suas santidades por meio do meu Salvador, Jesus Cristo, tem ele poderes para depor os reis hereges, príncipes, estados, comunidades e governos e destruí-los sem crime algum. Assim, pois, com todas as minhas forças, defenderei esta doutrina e os direitos e os costumes de sua santidade contra todos os usurpadores heréticos ou autoridades protestantes, especialmente da Igreja Luterana da Alemanha, Holanda, Dinamarca, Suécia e Noruega e dos demais ramos da mesma especialidade estabelecidos na Irlanda ou no continente americano e de todos os aderentes a quem se considera hereges e usurpadores, inimigos da Santa Madre Igreja de Roma. Declaro mais e prometo que não terei opinião e vontades próprias, nem reserva mental alguma, senão que, como cadáver, obedecerei incondicionalmente a cada uma das ordens que receba de meus superiores da milícia do Papa e de Jesus Cristo. Prometo e declaro que farei, quando se me apresente a oportunidade, guerra sem cartel, secreta ou abertamente, contra todos os hereges, protestantes ou maçons, tal como se me ordene fazer, extirpá-los-ei da face da terra, que não tomarei em conta idade, sexo ou condição, que enforcarei, queimarei, destruirei, envenenarei, cegarei, estrangularei vivos a esses infames hereges, abrirei os ventres das suas esposas e baterei com a cabeça de seus filhos nas paredes, a fim de aniquilar essa execranda raça. Que quando não se possa fazer isso abertamente, empregarei secretamente a taça de veneno, a estrangulação, o aço do punhal, a bala de chumbo, sem ter consideração a hora, a classe, dignidade ou autoridade das pessoas, quaisquer que sejam suas condições na vida política ou privada, tal como me tenha sido ordenado em qualquer tempo pelos agentes do Papa ou pelo superior da Irmandade do Santo Papa, padre da Companhia de Jesus. Para isso, consagro-lhe toda a minha alma e todas as minhas forças físicas, e com a adaga que agora recebo, escreverei meu nome com sangue em testemunho deste juramento. Se manifestar falsidade ou tibieza, fraqueza em minhas determinações, podem meus irmãos e camaradas soldados da milícia do Papa cortar as minhas mãos e os meus pés, enforcar-me, abrir o meu ventre e nele queimar enxofre, e aplicar-me todos os castigos que se possam conceber e executar sobre a terra, e que minha alma seja torturada pelos demônios nas chamas infernais para todo sempre. O juramento dos jesuítas foi traduzido do Congregational Record de 5/11/1913, página 3263, referido pelo Seminário Lar e Saúde, pelo professor Araújo, página 7. Que declaração, que juramento sério, não é verdade? Nós temos aqui declarações do compromisso desta ordem, cujo propósito único é fazer com que em todas circunstâncias e situações, por mais adversas que sejam, que sempre prevaleçam os propósitos, os objetivos finais do Vaticano. Eu não vou nem entrar em detalhe com respeito às questões sórdidas que nós acabamos de ler neste texto, porque dispensa comentários.
Aqui nós vemos a profundidade da crueldade e até onde esses homens são capazes de ir a fim de fazer valer os seus valores, os seus motivos, as suas ideias. Tudo isso é uma realidade. Foi nos dias da Contra-Reforma, nos dias ali dos reformadores, e tem se desenrolado até os nossos dias. Verdade é que agora de maneira mais discreta, mas em nada perdendo da sua força. Jesuítas, espiões no arraial de Deus. Deus não deixou seus filhos desinformados quanto à infiltração jesuíta nas igrejas protestantes, e especialmente na igreja adventista do sétimo dia. Algumas pessoas, jesuítas naturalmente, e ao centro nós temos ali Adolf Nicolas, que é o Papa Negro, e nós vamos falar um pouco dele mais adiante, que Deus não deixaria a sua igreja na ignorância com respeito a estas questões. Haveriam espiões infiltrados dentro da igreja de Deus. E nós nos certificamos disso ao perceberem a forma como os membros, como os líderes, como alguns dos ministros têm sido tratados, formas e maneiras cruéis. Tudo isso tem uma razão. O mesmo espírito despótico que noutras eras tramou contra os fiéis há de tentar extirpar da face da terra os que temem a Deus e obedecem à sua lei. A riqueza, o gênio e a educação hão de aliar-se a fim de cobri-los de ignomínia. Magistrados, perseguidores, ministros e membros de igrejas hão de conspirar com eles, de viva voz e com a pena, com ameaças, escárnio e zombaria, hão de tentar derrotar a sua fé. Ellen G. White, Testemunhos Seletos, volume 2, página 150. Ou seja, nós temos aqui uma declaração de que aquilo que foi no passado se tornaria a repetir no presente. Os homens se uniriam numa trama a fim de perseguir, oprimir, destruir os fiéis servos de Deus. Se o leitor deseja compreender que agentes atuarão na luta prestes a vir, não tem senão que investigar o relato dos meios que Roma empregou com o mesmo fito nos séculos passados. Ellen White, O Grande Conflito, página 573. Mais uma prova de que aquilo que foi tornar-se-ia a repetir. A maneira de nós compreendermos as questões que estão se desdobrando perante os nossos olhos dentro da igreja no presente é investigando como foi no passado. E eu me refiro aos dias da igreja apostólica, eu me refiro aos dias dos pioneiros da igreja adventista, e envolveu todas as questões com respeito à opressão do povo de Deus durante a Idade Média, e então a partir disso nós vamos ter uma ideia das coisas que estão ocorrendo no momento atual. As declarações da mensageira remanescente reforça essa forma de encarar estas coisas. Alberto Rivera, ex-jesuíta, abre o jogo. Você já ouviu falar dele dentro da igreja adventista? Sabe por que não falam? Porque ele abriu o jogo e contou tudo sobre a infiltração jesuíta nas denominações protestantes. E se tudo que ele disse é verdade, a estrutura adventista está infiltrada e sob o poder dos jesuítas desde a década de 50. Tem espião jesuíta que entrou novinho para a IASD e hoje já tem idade para ser presidente de união, divisão, diretor de seminário, colégio, redator da casa publicadora e por aí vai. Ou seja, gente, Alberto Rivera foi um ex-jesuíta, convertendo-se ao protestantismo, veio então abrir o jogo com respeito às maquinações do Vaticano em relação ao protestantismo. E o fato é que ele sentiu-se no dever, tendo a consciência movida pelo Espírito de Deus, de abrir o jogo. E ao começar a abrir o jogo, ele envolveu todas as denominações protestantes, inclusive a nossa igreja, a IASD. Agora, por que nós não ouvimos a nossa liderança falar de Alberto Rivera?
Nós temos uma mensagem que nos deixa bem claro os estratagemas do papado. No entanto, Alberto Rivera vai fazer declarações que, de certa forma, vai trazer certo desconforto à nossa organização. Então, é óbvio que eles não têm interesse em tornar público as declarações de Alberto Rivera, mas nós vamos tornar público agora diante de você. E aquilo que está acobertado já há décadas vai agora chegar ao seu conhecimento. Alberto Rivera nasceu em 19 de setembro de 1935, na cidade de Las Palmas, na Espanha. Faleceu em 20 de junho de 1997, provavelmente vítima de envenenamento, segundo acredita sua esposa. Foi levado para um colégio interno católico bem cedo, aos 7 anos de idade. 2 anos mais tarde, soube que sua mãe estava à morte. Ao se despedir dela, percebeu que era vítima de grandes tormentos por demônios que a torturavam à beira da morte. Assim, percebeu que a doutrina católica não assegurava paz e certeza de salvação diante da morte. Alberto continuou seus estudos até que se tornou sacerdote jesuíta, tendo sido preparado para agir como agente infiltrado em igrejas e denominações protestantes. Sua ação foi decisiva para a implosão espiritual de igrejas e instituições evangélicas. Nós temos então aqui alguns dados com respeito à vida pessoal de Alberto Rivera. Ele chegou a algumas conclusões por conta de experiências vividas com sua própria mãe e, a despeito disso, continuou seus estudos até que se tornou um sacerdote jesuíta. E quando nós vemos esses reavivamentos na Igreja Católica, esses movimentos carismáticos, tudo isso foi planos estratégicos da Igreja Católica com respeito a preparar o mundo para o estabelecimento da nova ordem mundial. E os jesuítas foram os braços direitos, a fim de criar estes movimentos no catolicismo, de certa forma reavivando-os e ao mesmo tempo também estendendo-se para as demais igrejas protestantes. Ele mesmo, nas suas declarações, vai dizer que trabalhou e os seus colegas se envolveram neste propósito, nesta missão. Sensibilizado pelo Espírito de Deus, porém, decidiu confessar seu terrível pecado a um grupo de 50 mil pessoas que se reuniram no encontro ecumênico. Nem é preciso dizer que foi tirado imediatamente de cena, dopado e levado para Roma, onde foi torturado e quase morto para que se retratasse. Felizmente, conseguiu escapar e trabalhar para Deus e contra Roma até 1997. Detalhe importante: a conversão de Alberto Rivera ao protestantismo se deu na década de 70, mas ele nunca se tornou adventista do sétimo dia. Portanto, Rivera desconhecia a questão do sábado, imortalidade da alma, santuário e nosso esquema de interpretação profética. Nós temos então um homem aqui que, tocado pelo Espírito de Deus, se dispõe a fazer uma obra para a qual ele especialmente fora designado. Eu vejo neste homem um apóstolo Paulo. Paulo, na sua ignorância, estava a minar a igreja do Deus vivo, perseguindo os seus servos e as suas servas até o dia que caiu do cavalo. E passou então agora, sensibilizado pelo Espírito de Deus, trabalhar em favor da igreja de Deus. O mesmo nós vemos sucedendo com Alberto Rivera. Alguém que antes dedicava as suas faculdades, os seus esforços, a sua energia a combater, a minar a igreja de Deus, caindo do cavalo e vendo que estava equivocado, se dispõe o quê? Agora a trabalhar a fim de favorecer a mesma. E um detalhe importante: convertendo-se ao protestantismo, ele não se tornou adventista do sétimo dia, porque ele não compreendia em partes algumas de suas doutrinas, mas o fato é que no conhecimento que ele tinha, ele sabia que todas as denominações, inclusive a nossa igreja, estava infiltrada de jesuítas e fez essas declarações. De certa forma, eu vejo que o quê? Ele não se torna uma pessoa suspeita, porque ele nem sequer era da nossa fé. Então, tranquilamente, ele podia então fazer as afirmações que ele assim o fez. E sabe o que eu penso? Que foi até bom Deus preservar, de certa forma, este homem de vir para a nossa denominação. Se ele tivesse vindo
Os homens teriam calado a boca dele como calaram a de Andrisa durante a década de 50 e como tem calado a de muitos outros que dentro da igreja têm se levantado para tocar a trombeta. Então, Deus tem os seus planos e os seus propósitos. Amém? Nós temos aqui então a documentação de Rivera, né? Sua identidade. Nós temos aqui detalhes com respeito à sua vida, quando então ainda exercia as suas funções como sacerdote jesuíta. Os jesuítas são mais poderosos do que imaginamos. Eles comandaram a Inquisição a partir do século XVI. Embora oficialmente fossem os dominicanos que mandassem, de fato, são os jesuítas que dirigem o Vaticano através do general que é chamado de Papa Negro. Não é negro, mas se veste com roupa preta. Esse homem possui ligações com a maçonaria e com o grupo dos Iluminados. Os jesuítas são treinados para agir como espiões e infiltrar-se nas igrejas protestantes como membros e dirigentes. Rivera começou a ser treinado aos 14 anos, através do curso Os Protestantes e Suas Heresias. No ano de 1950, os jesuítas começaram a se infiltrar em todas as denominações. Eles estudaram as doutrinas, liturgia, vocabulário, modo de fingir que estavam aceitando a Jesus Cristo, tudo, até como brincar com os filhos de crentes, como fazer-lhes pergunta, como ser gentis com as senhoras e puxar conversa. Nós temos aqui uma poderosa organização, fortemente estabelecida e com objetivos muito agressivos. E o fato é que quem é que comanda os jesuítas? É como nós acabamos de ler, é o Papa Negro. E quem é hoje o Papa Negro? É Adolfo Nicola. Esse homem é mais poderoso do que o próprio Papa Branco, hoje o atual Ratzinger. Porque enquanto que o Papa Branco lida com as massas, com as multidões, com aqueles que estão na base da pirâmide, o Papa Negro, ele lida com aqueles que estão no topo da pirâmide, com a elite. Ele lida com a maçonaria, com os iluminados, os senhores do mundo, aqueles que estão planejando estabelecer a nova ordem mundial e execrar todo e qualquer aquele que se levante contra. O Papa Negro é muito mais forte do que o Papa Branco. Na verdade, o Papa Negro é quem dá as cartas para o Papa Branco, para os iluminados, para a maçonaria, enfim, para que esses venham cumprir planos designados, favorecendo o estabelecimento da NON. O Papa Negro é aquele que chefia os jesuítas. Outro detalhe interessante. Alberto Rivera vem nos declarando aqui que a partir da década de 50, estes homens começaram a infiltrar-se nas igrejas protestantes e lá nos Estados Unidos. Por quê? A América do Norte é um berço protestante. Os cristãos protestantes fugiram da Europa, do Velho Mundo, perseguidos pelos católicos e encontraram o quê? Refúgio nas terras do continente americano, da América do Norte. E lá estabeleceu-se então o protestantismo. Então veja bem, esses homens vão começar a sua obra por onde? Exatamente pela nação americana, a nação protestante. E lá é um lugar onde mais tem jesuíta. É o lugar onde mais está infestado. O objetivo era destruir a igreja ou instituição, desacreditando os pastores que diziam que a igreja católica não é cristã. O primeiro grupo invadido foi o dos adventistas. Todos os seminários, universidades e colégios foram alcançados. Essa declaração foi feita por Alberto Rivera. Ele falou que a primeira igreja a ser infiltrada pelos jesuítas foi publicado na revista Adventista, primavera de 2010, página 13. Olha um fato claro aqui, ele é contra o ecumenismo. Mas agora, é óbvio que a igreja vai ficar numa situação desconfortável com ele, a organização vai se ressentir com ele, porque a organização está se envolvendo. O problema está formado. Mas está aqui, ó, servo de Deus, fazendo uma maravilhosa obra, nos mostrando que os passos dos homens, dos senhores do mundo, com respeito ao estabelecimento da NON. Em 1984, um jesuíta que se identificou com o pseudônimo Shannon escreveu uma carta endereçada para o empreendimento de literatura evangélica.
uma organização anticatólica romana constituída em sua maioria por ex-sacerdotes, freiras e obreiros católicos. A organização Enterprise de Literatura Evangelística está localizada em Queensland, Austrália. A carta, que foi datada em 1º de dezembro de 1984, dizia o seguinte: como professor e sacerdote de uma igreja em uma escola da Inglaterra dirigida por jesuítas e um membro da Sociedade de Jesus por muitos anos, gostaria de concordar em todos os pontos com o Dr. Alberto. O principal objetivo de nossa organização tem sido dirigido contra uma igreja cristã, a qual nós já temos infiltrado completamente. Eles são a igreja remanescente de Apocalipse 12, verso 17 e Apocalipse 14, verso 12. Fonte Sérgio Osório, A Divindade e a Trindade, páginas 112 e 113. Outros sacerdotes concordando com Alberto Rivera, que tem uma igreja, uma certa igreja que já está infiltrada há muito tempo, e é uma igreja da profecia bíblica, de Apocalipse 12 e 14. E que igreja remanescente é essa? É óbvio que você já sabe a resposta, não é verdade? A gente não precisa nem dizer. Infiltração jesuíta na faculdade adventista. Meus queridos, nós vamos ler agora uma declaração de um teólogo da nossa igreja. Eu estou falando do Dr. Benjamin Wilkinson, um homem muito respeitado nos idos de 40, 50 e 60, e ele descobriu um jesuíta infiltrado na própria faculdade que ele dirigia. Vamos ler a declaração dele, o testemunho dele. A seguinte experiência foi relatada pelo Dr. Benjamin Wilkinson enquanto ele era presidente da Faculdade da União Colômbia e instrutor de Bíblia do Seminário da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Washington, D.C. Eu tinha sido encarregado de trabalho pesado nos poucos anos passados. Pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Memorial Old Capitol. Presidente da faculdade, ensinando em classes bíblicas para estudantes ministeriais jovens na faculdade. Quando foi proposto para me confiar alguns do trabalho de classe como professor bíblico e contrataram um jovem homem brilhante, com grau avançado em teologia, para assumir minha classe de doutrinas bíblicas, eu consenti. Esse jovem instrutor tinha uma personalidade bastante gentil e uma atração magnética sobre ele. Ele iniciou a lecionar e por um ano tudo parecia ir bem. Então alguns dos meus antigos estudantes veio a mim e pareceu confuso com questões sobre nossa doutrina, e eles pareceram incertos em relação ao que ensinamos e acreditamos exatamente. Eles me confidenciaram que aquele novo instrutor bíblico não ensinava no mesmo caminho que eu os ensinava. Ele poderia levar problemas ao ar, expressar dúvidas sobre porções da Bíblia e não responder todas as questões que lhe eram colocadas em classe. Tudo isso levantou minhas suspeitas, porque eu sabia que tudo não estava bem e nossos estudantes não estavam tendo um fundamento firme na verdade. Senti-me mal acerca do problema desde que eu tinha consentido em desistir de minha classe, e agora isso estava acontecendo. Eu determinei olhar dentro do problema. Eu acompanhei a carta do jovem instrutor. A cada 2 semanas ou mais, a carta ia a ele na caixa dele de cartas. Todos os professores e membros do departamento tinham sua carta colocada em buraco pomba e todos tinham que olhar dentro e ver a carta. Eu percebi que o endereço de retorno nessa carta era de uma instituição jesuíta em Washington, D.C. Eu conhecia todos esses lugares e suas localizações. Eu peguei esta carta e abri. Eu senti que se o instrutor bíblico fosse um jesuíta disfarçado, o que eu estava fazendo seria justificado. Na carta estavam as ordens dele para o mês seguinte sobre o que apresentar para a sua classe e uma folha de papel de registro sobre as atividades dele para marcar. No dia seguinte, eu o chamei em minha sala, dei-lhe sua carta e lhe disse: eu sei quem você realmente é. Ele apanhou a carta dele, deixou o campus da Faculdade Missionária Washington na mesma hora, nunca se preocupou em receber seu pagamento. Eu nunca mais o vi novamente. Wilkinson, 21 de abril de 1956. Esta história do Dr. Wilkinson é completamente impressionante. Muitos não irão acreditar nela e, no entanto, as evidências sugerem que a história é verdadeira. Existe uma forte evidência da infiltração jesuíta ou influência na Igreja
Adventista do Sétimo Dia? Sim, realmente. Fonte: Neil Livingston, A Grande Conspiração, páginas 385 e 386. Meus queridos, um testemunho de um homem de Deus que atuava na Igreja de Deus. Este livro, A Grande Conspiração, só tem em inglês, de Neil Livingston, mas os adventistas históricos estão para lançá-lo. Estamos nos preparativos finais e você vai ter este livro publicado agora em português para que você então tenha informações sobre toda essa conspiração que estão fazendo a fim de subverter o povo de Deus na fé dos pioneiros, tá? Então está aqui, ó, mais um fato, mais uma prova, mais um testemunho de que de fato os jesuítas se infiltraram e hoje estão assumindo postos de comando na nossa instituição. Observações. O Dr. Wilkinson estava falando sobre um incidente que ocorreu por volta de 50 anos atrás, ou seja, na década de 50, confirmando aquilo que o ex-jesuíta Alberto Rivera afirmou, que a infiltração na Igreja Adventista do Sétimo Dia ocorreu no ano de 1950. Então, aquilo que Alberto Rivera, como sendo um ex-jesuíta, afirmou, de fato, é uma verdade. Não se unam os atalaias sobre os muros de Sião com os que estão a tornar de nenhum efeito a verdade como ela é em Cristo. Não se juntem eles à confederação de incredulidade, papismo e protestantismo. Ellen G. White, Comentário Bíblico, volume 4, página 1141. Esta leitura que nós acabamos de fazer vai nos preparar agora para vermos as movimentações da nossa igreja com respeito ao ecumenismo. Nós acabamos de ler o quê? Que a igreja não deve se unir à confederação de incredulidade, ou seja, com os mundanos, à confederação de papismo e protestantismo. Está a nossa igreja unida com os protestantes, os demais protestantes? Está a nossa igreja unida com o papismo e corroborando pelo caminho da incredulidade? Nós temos aqui um sinal maçônico, né? Agora é óbvio, né? Quem somos nós para julgar? Nós trabalhamos acima de impressões, e impressões estas com base em provas, em fatos, em acontecimentos, em eventos. Nós temos aqui o ex-presidente da Associação Geral, Ian Paulsen, fazendo um sinal. E vocês sabem o que significa esse sinal aqui? É um sinal da maçonaria, tá? Nós temos aqui ao lado também o Dr. John Grass e Bert Beach. Nós vamos conhecer um pouco mais desses homens logo mais adiante, mas o fato é o seguinte, gente, do jeito que as coisas estão e a forma como as coisas estão sendo conduzidas, a gente vê certas atitudes, certos procedimentos que nos faz ficar com a pulga atrás da orelha. Em 1980, foi aprovada a doutrina da Trindade na IASD. Na conferência geral realizada em Dallas, Texas, o pastor e vice temendo plano para na forma de com mais de 450 páginas. Nisto Cremos, CPB. Nós temos aí a foto do livro Nisto Cremos e também do pastor Neil Wilson. Por mais de 100 anos, de acordo com a primeira declaração de crenças fundamentais da Igreja Adventista, a nossa crença era antitrinitariana. Ou seja, a igreja não cria na Trindade. Adoravam somente o Pai e o Filho. Nós temos base na Bíblia, Apocalipse capítulo 4 e 5, capítulo 7, e também no Espírito de Profecia. História da redenção, você vai lá nos primeiros 5 capítulos e você vai ver quem somente era adorado no céu, na terra e quem deve ser adorado agora nos últimos dias. A Trindade evoca a adoração a 3 pessoas. A Bíblia diz que somente o Pai e o Filho devem ser adorados. Sendo assim, quem é o terceiro que está recebendo adoração? Por isso que a Trindade foi votada de forma às corridas, às pressas e somente séculos ou décadas depois. Monte de lixo histórico. Embora seja verdade que num período da vida da Igreja Adventista tenha tomado uma clara posição anticatólica, esta atitude por parte da Igreja não foi mais que uma manifestação antipapal espalhada entre as denominações conservadoras protestantes na primeira parte deste século e na última parte do século anterior.
agora relegado ao monte de lixo histórico, longe das preocupações da Igreja Adventista. Neil C. Wilson, 1976. O que é que o nosso então presidente declarou? Que a posição antipapal da nossa igreja ficou relegada ao lixo histórico. Será que as declarações do grande conflito sustentam essa declaração? Não. Isso então nos mostra que o quê? Que os desvios atestam de acordos devido à infiltração jesuíta, a fim o quê? De minar as nossas crenças, as nossas convicções. O pastor Neil Wilson, outro traidor da mensagem adventista, não seria um jesuíta infiltrado? Que esses homens estão traindo a fé dos pioneiros, isso é um fato. O livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 62, naquele capítulo vai dizer que o quê? Os ministros trairiam o sagrado depósito que lhes foi confiado e os leigos levariam avante. Se ele é um jesuíta, bom, eu vou deixar que vocês cheguem às próprias conclusões de vocês. Mas uma coisa é fato, pelos seus frutos os conhecereis. Tal pai, tal filho. Um dos ataques mais sinistros contra a Bíblia é daqueles que acreditam no método histórico crítico de explicar a Bíblia. Esta abordagem bíblica de alta crítica é um inimigo mortal de nossa teologia e missão. Pastor Ted Wilson, presidente da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, Adventista News Network, 3 de julho de 2010. Nós sabemos que o pastor Ted Wilson é hoje o presidente da Associação Geral, sendo então filho de Neil Wilson, ex-presidente da Associação Geral. Ele vem dizendo que o método histórico-crítico de explicar a Bíblia atrapalha nossa missão e teologia. O que ele quer dizer com essas palavras? O método histórico-crítico é aquilo que o Grande Conflito ensina. O livro Grande Conflito é um livro histórico que traz os ensinamentos da Bíblia à luz de fatos que de fato aconteceram. Só que ele vem dizendo que o quê? Isso é um inimigo mortal de nossa teologia e missão. Por isso, então, nós passamos a entender porque o livro Grande Conflito, de quase 1000 páginas, hoje está reduzido a 250 páginas. Porque esse livro deixa bem claro quem é o homem do pecado. E é óbvio, uma vez que nós estamos buscando unidade ecumênica, ninguém pode falar mal de ninguém. E então, não vamos dificultar o cumprimento da nossa missão. Vamos começar a pregar paz e segurança, amor. O pastor Bert Beach sempre trabalhou como o homem em relações públicas da IASD e sempre insistiu que a IASD se aproximasse da Igreja Católica. O seu trabalho de ligar as duas igrejas já começou na década de 50. O pastor Beach foi por 32 anos secretário da Conferência dos Secretários de Comunhões Cristãs Mundiais. A Conferência dos Secretários representa cerca de 2 bilhões de cristãos no mundo e abrange várias religiões tais como Igreja Ortodoxa Russa, Igreja Católica Romana, Federação Luterana Mundial, Conferência Mundial dos Menonitas, a Aliança Mundial Batista, a Igreja Adventista do Sétimo Dia e outras. O pastor Beach foi também vice-presidente da Associação Internacional de Liberdade Religiosa e até já aceitou o convite para falar sobre os direitos e problemas das minorias religiosas no Congresso de Direito Canônico Católico, realizado na Alemanha em 1998. Em 1977, o pastor Beach homenageou o Papa Paulo VI com uma medalha de ouro. No ano 2000, Beach esteve apresentando a IASD no ano Jubileu Católico. A seguir, a medalha de ouro dada para o Papa e o encontro do pastor Beach com o Papa João Paulo II no ano Jubileu. Abaixo aparece a medalha doada em 1977 ao Papa Paulo VI pelo pastor estadista Beach. A medalha doada pela Associação Geral era de ouro. Então, nós temos aqui, tá? Conforme foi lido nos textos anteriores, aqui a medalha. Nós temos ela aqui num jornal à frente e o verso, mostrando então aí a aproximação, né? As relações da nossa igreja com o Vaticano. Na reunião da Associação Geral em Toronto, Canadá, em julho de 2000, 3 líderes religiosos participaram do congresso. Eles foram convidados pela liderança mundial da IASD. Na foto ao lado aparece o pastor Grass com o arcebispo anglicano, o Dr. Eugene Hacker.
Além dos líderes religiosos, foi convidado o subsecretário das Nações Unidas, Joseph Weber Reed. O que fazem esses homens na reunião de cúpula da IASD? Na reunião da Associação Geral em Toronto, no ano 2000, nós tivemos ali na cúpula da igreja alguns convidados extra especiais. Bispos católicos, gente das organizações das Nações Unidas. O que esses homens estavam fazendo ali numa reunião de questões internas da nossa igreja, que se reúnem de tempo em tempo para tratar dos planos, dos projetos com respeito à proclamação das 3 mensagens angelicais, sabendo que um dos nossos piores inimigos é o catolicismo romano e o outro é os próprios poderes políticos que o quê? Vão emprestar o seu poder bélico militar para o quê? Nos perseguirem. É coisas para nós pensarmos ou não. Está aqui a foto. O padre, o bispo está sentado e nós temos John Grass de pé ali trocando ideia. Agora, o que será que esses homens estavam conversando, hein? Encontro do pastor Beach com o Papa João Paulo II no jubileu de 2000. Então, nós temos aqui, né, uma autoridade da nossa igreja, o Relações Públicas com o Papa João Paulo II. É óbvio que nós não temos nada contra as pessoas em si, né? Não vamos julgar a pessoa em si. Qual é a questão da mensagem adventista com o sistema católico? É aquilo que a profecia nos revela. Essa é a questão. Esses laços de simpatia nos impede, nos limita de pregarmos a mensagem a qual nós somos incumbidos de pregar. Porque, é claro, começa a surgir camaradagem. Começa a haver ali intimidade. Eu vou ter então que coragem de declarar aquilo que a minha fé ordena declarar? Eis aí todo o problema. É por isso que de uns tempos para cá, essa aproximação foi se amadurecendo cada vez mais e mais, e os fiéis adventistas do 7º dia que estão se levantando para dar a mensagem, estão sofrendo as consequências, estão sendo expulsos da igreja. Porque, é claro, olha a cúpula o que está fazendo aqui, ó, apertando a mão dos homens. O pastor John Grass substituiu o pastor Beach como diretor de Relações Públicas e Liberdade Religiosa da Associação Geral da IASD. Em 2002, ele foi eleito secretário da Associação de Secretários das Comunidades Cristãs Mundiais, um grupo de líderes que representa 2 bilhões de cristãos. Em 2003, o pastor Grass foi convidado a participar da Assembleia Luterana Mundial. Ótima afinidade, não é verdade? Vocês vêm participar da nossa reunião de cúpula aqui, a gente vai participar da reunião de cúpula de vocês aí. Enfim, ecumenismo, estamos tudo em casa. E o interessante, esses homens lideram um grupo de 2 bilhões de cristãos. Então espera aqui, gente, que mensagem nós temos para pregar para os outros demais, queridos? Não tem mais, porque estão tudo numa mesma igreja, estão todo mundo unido, percebem como a nossa mensagem diluiu-se e hoje não tem mais força para nada. Sobre quem então vai ser colocada agora a responsabilidade de levar adiante esse propósito, essa missão? Os leigos, eu e você. E poucos grandes homens, porque a mensageira diz que poucos grandes homens se empenhariam na última solene obra. Vai ter pastores fiéis, sinceros e honestos que vão se levantar e vão tocar a trombeta. Não vão mais suportar esta situação de ver as coisas e não poderem fazer mais nada. Eles vão se encorajar e vão se unir conosco para fazer a obra, para cumprir a missão. Jesus quer voltar, irmãos. E se depender do ministério, ele não volta nunca. Sabe por quê? A coisa está boa. Estão criando um verdadeiro céu aqui na terra. Em Manitoba, Canadá, na ocasião ele citou uma declaração do pastor Ian Pous, na época presidente da IASD a nível mundial, na qual dizia que conversações entre as duas comunhões continuam a produzir efeitos positivos e incentivos para aqueles que desejam ter não somente boas relações com outros cristãos, mas que creem que todos somos discípulos de Jesus e devíamos trabalhar juntos todo o tempo. Fonte www.adventistas.org/news/data/2003/106004/index.html.pt. Nós, no nosso site, evitamos fazer assim ataques à nossa igreja no sentido de ficar expondo a vergonha.
a situações assim depreciativas. E quando nós colocamos aqui alguns sites, é por conta das informações boas que eles ali colocam. Vocês vão observar que o site que nós criamos, que não é uma outra igreja, viu, como alguns estão dizendo aí, é apenas uma referência à fé dos pioneiros. Vocês podem observar, o site dos Adventistas Históricos é um site que coloca ali a mensagem, a verdade, para as pessoas examinarem e então se posicionarem. Então, quando nós colocamos aqui os adventistas.com, como por exemplo anteriormente, não é no sentido de que nós partilhamos assim de certas atitudes extremas, embora a gente respeite a maneira de relacionamentos da nossa igreja no que se diz respeito ao ecumenismo. Recentemente, o pastor John Graz escreveu um livro para os pastores da IASD, Discussões sobre Fé e Liberdade. Observe a seguir a posição do pastor Graz sobre o ecumenismo. Nós temos aí o livro ao lado, vamos ler então a declaração. Graz e o ecumenismo. Deveriam os adventistas cooperar ecumenicamente? Sim. À medida que o evangelho autêntico é proclamado e as evidentes necessidades da humanidade estão sendo satisfeitas, o movimento ecumênico como uma agência de cooperação tem aspectos aceitáveis. Como uma agência para a unidade orgânica de igrejas, é suspeito. Discussões sobre Fé e Liberdade, página 155, Casa Publicadora Brasileira. Nós gravamos um DVD sobre este livro, fazendo uma análise sobre as declarações deste livro. Ele pode também ser encontrado no nosso site dos Adventistas Históricos. E lá eu vou estar comentando com profundidade todos os textos, inclusive esse que nós acabamos de ler. O que nós queremos deixar bem claro aqui é somente isso, que eles apoiam sim o ecumenismo. O pastor Ian Post nasceu em 1935 em Narvik, Noruega. Foi eleito presidente da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia por 2 mandatos, 99 a 2010. Um dos primeiros objetivos de Poulsen foi autorizar o acordo entre a IASD e a Igreja Católica na Polônia. Através deste acordo, a IASD não pode mais afirmar que o Papa é a besta do Apocalipse, e a Igreja Católica não pode mais afirmar que a IASD é uma seita. Esse acordo já pode ser notado na lição da Escola Sabatina do mês de maio de 2000. Podemos perceber que já nessa lição o poder papal saiu ileso. Esse acordo pode ser verificado através do site www.movanews.net. Tudo isso são resultados dos encontros, da cúpula da nossa igreja com a cúpula das demais outras igrejas e dos acordos que eles têm feito. E é óbvio que hoje a igreja não é mais considerada seita. A igreja agora passou a crer na Trindade, Duas igrejas que eram tidas como seitas no mundo cristão, a Igreja Adventista do Sétimo Dia e as Testemunhas de Jeová. Só que as Testemunhas de Jeová permanecem fora do ecumenismo porque não mexeu nas suas doutrinas que os seus fundadores estabeleceram. Já a nossa igreja mexeu nas doutrinas que os pioneiros estabeleceram. E uma dessas era exatamente a questão da Trindade. Hoje a nossa igreja não é mais seita, mas é o quê? É uma irmã das demais outras igrejas. Quem é que vai então continuar sendo considerado seita? O remanescente, porque no capítulo 40 do livro Grande Conflito vai dizer que a ira de Satanás vai ser dirigida contra o remanescente, aquele restinho no meio de uma grande apostasia que não vai aceitar as mudanças doutrinárias, mas que vai preservar a fé dos pais. Está aqui, a igreja institucional hoje não é mais seita, porque apostatou-se da verdade bíblica, mas o remanescente fiel vai continuar sendo seita até o fim. A própria igreja apostólica, o caminho, Paulo fala que chamava de seita, o era. A questão não é se é seita ou não, a questão é, está na plataforma da verdade? É isso que importa, o resto, como diz o outro aí, não interessa. O pastor Poulsen tem vários títulos acadêmicos, um deles foi obtido na Universidade de Tübingen, Alemanha. Esta surgiu no contexto da Reforma Protestante, mas em 1817 Roma se meteu ali, passando a haver ali uma faculdade católica. Um dos professores do Dr. Poulsen foi o atual Papa Bento XVI, impressionante, não? Que desempenhou o cargo de professor de teologia dogmática e fundamental entre 1966 a 1969.
Poulsen, depois de ter passado uns bons anos nas escolas adventistas, achou por bem, de forma voluntária, terminar a sua carreira acadêmica numa universidade alemã, desviada dos princípios de Deus, metendo também a sua pata na imundície de Babilônia. Mera coincidência, os dois estudarem na mesma escola? Aí é que está. O que um pastor adventista, que se tornou presidente da Associação Geral, foi fazer numa universidade católica, aprender do hoje atual Papa da Igreja Católica? Que conclusão você começa a chegar, meu querido, meu irmão adventista do sétimo dia? Você sabia disso? De onde nós vamos chegar numa situação dessa? Será que a nossa igreja não tem verdade suficiente ao ponto de termos de sair fora para aprender, ainda mais numa universidade católica, e ainda mais de um homem que hoje é o líder do Vaticano, o pontífice da Igreja Católica? Pois está aqui, ó. Se você não sabia dessa verdade, se os pastores nunca te falou, você está sabendo agora através deste material. Sabe por quê? Porque Cristo declarou que não há nada escondido, não há nada oculto que não viesse à tona. Está aqui. Começa a entender agora por que a nossa igreja está de cabeça virada para baixo, porque muitas exclusões estão tendo lugar em todos os recantos da nossa igreja. A resposta está aqui. Os nossos pastores estão há anos sentando na cama, deitando na cama e tendo relações ilícitas com quem não devia. E o resultado disso é o quê? Exclusão contra aqueles que estão percebendo, estão se levantando para protestar contra o desvio da verdade. Aqui está a questão. Para a sua honra, está entre as pessoas notáveis que por lá passaram. Na sessão de teologia, ao lado do Papa Bento XVI, o cardeal Walter Kasper e o Dr. Hans Kuhn, 3 homens fortes do mundo católico. Fica claro que o lugar onde Poulsen fez seu doutorado é um centro teológico papista, influenciando o ecumenismo mundial. Meus queridos, o que vocês estão vendo na tela de vossa televisão? Nós temos aqui alguns quadros numa sessão de pessoas honoráveis que passaram por aquela universidade. Pessoas que se tornaram destaques na sociedade mundial. E nós temos ali o quê? O cardeal Walter Kasper, que é o braço direito do Papa com respeito à promoção do ecumenismo, o qual o Dr. John Graz disse que admira-o como um brilhante homem. E nós vamos ver no livro Grande Conflito da Sr. White dizendo que o bispo de Roma é um agente de Satanás. O Dr. Graz admirando este homem aqui, Walter Castro. Ratzinger, que hoje o quê? É o cabeça da Igreja Católica. O Dr. Hans Kung. E logo mais adiante, quem é que está lá no quadro em exposição lá, na sala principal, na sala nobre lá dessa universidade? Ian Poulsen. Absurdo ou não? É demais para engolir ou não é? Agora eu sou lunático, eu sou extremista, eu é que sou fanático, eu é que estou falando demais, eu é que sou endemoniado. Pois que pensem, porque o próprio Cristo foi chamado de endemoniado. Mas está aqui, ó, contra fatos, argumentos. Então, olha, está na hora de muitos dos meus queridos pôr a barba de molho e assumir, admitir a realidade. Parar de ficar dando apoio simplesmente porque são de influência, são de posição e o quê? Tirando o crédito, a credibilidade de quem está se esforçando por deixar as coisas claras. Está aqui, gente. Isso daqui não é palhaçada, não. Isso daqui não é conversa fiada, não. Isso daqui não é conto da carochinha, não. É uma realidade. Agora, sabe por quê a maioria está dizendo amém a toda essa situação? Porque eles estão excluindo os antigos adventistas que conhecem a doutrina. E a nova leva de adventistas que estão entrando já estão sendo doutrinados, lapidados, a aceitar tudo, a dizer amém para tudo. Então por isso que hoje tudo é paz e amor, tudo é alegria, tudo é beijo e abraço. E os poucos restantes fiéis que tem, ó, rua, exclusão, chute para fora da igreja. Meus queridos, essa é a verdade. A ideia dos jesuítas é eliminar os fiéis e lapidar os que vão chegando para que aceitem as tramas da nova ordem mundial. E infelizmente, o que tem de adventista aceitando ecumenismo é não tem problema não. Nunca leram o livro Grande Conflito. Nunca. E se leram,
precisam reler, porque não entenderam nada. Tá aqui, ó, tá? No Salão Nobre, lá da Universidade de Tübingen, na Alemanha, o quadro, a foto do pastor Posse ao lado dos homens aí que estão levando avante os ardis do inimigo de Deus aqui na face da terra. Álbum Luterano de Fotos Ecumênicas 97 inclui presidente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Grupo de Diálogo Luterano Adventistas, 1996, o pastor Bert Beach aparece no centro da foto. Nós temos aqui um álbum da igreja luterana, né? E ali num dos encontros de cúpula, os líderes da nossa igreja com os líderes da igreja luterana, que de luterano não tem mais nada. Porque se Martinho Lutero ressuscitasse hoje, eu acho que eles, com as próprias mãos, mandavam de volta para a sepultura. Porque se Martinho Lutero levantasse hoje de sua sepultura e visse no que a igreja luterana se tornou, voltando a dar a mão ao papado, eu acho que ele teria um troço e voltaria no mesmo tempo para debaixo da terra. Os sucessores de Lutero, aqueles que estão se levantando no mesmo espírito dele, como ele levantou no espírito de João Batista e de Elias, vão continuar fazendo a obra. Eu disse certa vez para o pastor Berengar, aquele cujas manobras se identifica de um jesuíta. Eu disse para ele, olha pastor, todo o mal que o senhor me fez, a minha família, que não tinha nada a ver, excluindo-nos da igreja, manchando a nossa imagem, enfim, saiba de uma coisa, o senhor pode até ser alemão, como de fato é, mas quem tem o espírito de Lutero sou eu. E no seu devido tempo, o Senhor e a sua laia vai ser desmascarada. E sabe, Deus é fiel, irmãos. O que eu faço, não faço por vingança e nem por vanglória, porque está escrito na palavra de Deus, nada façais por vingança ou vanglória. O que eu faço hoje é por justiça, é por apresentar as coisas como de fato elas são. O que esses homens nunca se importaram e nem nunca nos deram a oportunidade de fazê-lo, tá? Então, uma vez que eles nos tiraram o púlpito, nos tiraram o direito de esclarecer as coisas da forma devida, na forma da lei, na forma dos critérios conforme o manual mesmo revela, mesmo exara, então Deus, na sua infinita bondade, preparou outros meios. As pessoas pegam os DVDs e na sala da sua casa, porque lá ninguém pode meter o dedo, sentam-se confortavelmente e agora sim, elas passam a ter acesso a toda a verdade. Ou seja, pode alguma coisa com a verdade? Paulo já dizia, nada pode com a verdade, senão a verdade. Então, eles é que vão se ajeitando, porque a verdade vai desmascarar toda a sem-vergonhice deles. Lamento. Quando eu digo sem-vergonhice, eu não me refiro à imoralidade, eu me refiro à falta de caráter. Porque um homem que se diz ser de Deus, um homem que se diz ser ministro, pastor, seja ele de uma igreja distrital, ou de uma associação local, ou de uma união de visão, tem que ter caráter. E é a única coisa que vai prevalecer no conflito entre a verdade e o erro. Amém? Temos aqui o Book Session de 2001, convidados ecumênicos almoçam com os pastores Ian Pous e Bert Beach. Olha aqui, ó, que reunião calorosa, né? Enquanto você está aí se esforçando para dar o seu dízimo, a sua oferta, se empenhando, se dedicando a pregar essa mensagem que poucos estão dispostos a pregar, os nossos homens estão lá na cúpula, sentando com bispos católicos, com crentes de outras igrejas e tomando chazinho, trocando ideia. Você está aqui de baixo, pensando que as coisas estão acontecendo, mas lá na ponta da pirâmide, olha lá, os homens estão lá, usufruindo, é óbvio, né? Tem muito dinheiro, ninguém está preocupado com pregar o evangelho eterno. Vamos usufruir as regalias, não é verdade? Para que criar dificuldade? É paz e amor, é paz e segurança. Ou seja, é a mensagem dos jesuítas. Temos aqui o outro Book Session de 2001, pastor Beach e Poulsen saúdam convidados ecumênicos. Em primeiro plano, o pastor Beach aparece com o major Alan Dixon, oficial ecumênico do Exército da Salvação. Eu fico imaginando os glamour aí que os nossos homens vivem. Eu fico imaginando aí os encontros sociais aí, né? De apresentar a igreja com uma imagem, né? Que na verdade não é nada disso. Porque a nossa igreja é uma igreja que tem uma missão singular, mas que parece que está perdendo. Parece não, perdeu a identidade, perdeu o foco, né? Aí, ó. Por que disso? Porque aqui embaixo a gente está sentindo essas divisões.
Porque lá em cima, ó, os homens estão costurando as coisas. O símbolo do ecumenismo. Você ainda tem alguma dúvida de que a IASD integra um movimento ecumênico? Eu penso que agora você não tem mais dúvida, né? Se tem dúvidas, então eu começo a questionar se de fato você é um adventista genuíno. Sinto muito, mas eu começo a questionar se você conhece de fato a natureza do adventismo. Nós temos aqui a formulação do documento Batismo, Eucaristia e Ministério. Foi concluída em 1982 na cidade de Lima, no Peru, por representantes de dezenas de denominações religiosas. A IASD foi representada pelo pastor Raul Dedering. O documento tem como objetivo a unificação ecumênica em torno dos seguintes pontos: batismo, trinitário, é óbvio, Eucaristia e ministério. Num dos encontros ecumênicos das igrejas, né, nós tivemos ali o livro intitulado Batismo, Eucaristia e Ministério. E a nossa igreja esteve presente, e ali o que? É a determinação do batismo trinitário. O livro de Atos ensina que a igreja apostólica batizava somente em nome de Jesus. Nós temos mais de 30 textos falando do batismo em nome de Jesus. E um só, aparentemente, falando em nome da Trindade. A Bíblia de Jerusalém vai dizer que esse texto foi adulterado no século III, quando a doutrina da Trindade foi o quê? Inserida na comunidade cristã. E também os pioneiros batizavam no nome de Jesus. Nós temos declarações do Espírito de profecia. Só que a igreja, como mudou a doutrina antitrinitariana para a Trindade, mudou também a fórmula batismal. E então é lógico, ecumenismo, está aqui, ó. O livro Batismo, Eucaristia e Ministério. Ou seja, a igreja adventistas com as demais outras igrejas fechando o acordo do batismo trinitário. Agora, o que é 30 textos do batismo em nome de Jesus contra apenas um? Eu aprendi desde criança na minha igreja que eu jamais deveria formar uma doutrina com base num único texto da Bíblia. Mas parece que a igreja perdeu esse procedimento, não é verdade? Porque hoje o quê? Numa doutrina, num único texto, eles estão a formar uma doutrina. Ora, mas a gente tem 30. É por isso que eu continuo mantendo o caminho. Eu continuo mantendo a linha que eu recebi dos meus antecessores. Ou seja, não formar uma doutrina com base num texto, mas sim considerar o contexto e regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Se você é um honesto adventista, torna a repetir, você vai admitir este princípio bíblico de interpretação e formulação de doutrina bíblica. Amém? Lançada a campanha ecumênica, nós temos aqui a criação do Conselho Social Cristã, né, que foi discutida. Nós temos aqui o pastor Hélio Carnassali, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, envolvido ali numa campanha ecumênica, tá, no Progresso de Tatuí, o jornal de 22/12/2004. Nós temos aqui o site deles também, e o fato é que está aí, ó, da redação. Nós temos aqui o jubileu do ano 2000, encontro de secretários das comunidades cristãs mundiais, da qual agora a nossa igreja também está fazendo parte. Então está aqui, ó, todas as denominações ali unidas, católica, batista, presbiteriana e por aí vai. E, inclusive os adventistas. No ano de 2000, o encontro de secretários do Christian World Communions aconteceu em Jerusalém, Israel, de 1º a 5 de dezembro. Como representantes da Associação Geral da IASD, estiveram presentes o pastor Beach, na época secretário-geral do CWC, John Grass, diretor de Relações Públicas e Liberdade Religiosa, e mais alguns pastores da IASD. Durante o encontro, cada secretário apresentou relatório de sua denominação. É mais uma prova do envolvimento da IASD com a programação do Jubileu 2000. Que relatório foi esse que eles apresentaram? Aquilo que nós lemos a princípio, que cada um tem que trazer o seu relatório para um banco central, onde os jesuítas têm os dados de todo mundo, de todas as igrejas. Tá? Nada escapa ou nada escapará dos jesuítas lá no futuro, a tacada final para o estabelecimento da nova ordem mundial de fato for estabelecida. Eles terão todas as informações sobre todos, inclusive você. Monumento ecumênico em site da IASD. A foto ao lado faz parte da galeria Churches Together in Britain and Ireland, CTBI. A Assembleia 23 a 26 de fevereiro de 1999. A fonte www.adventist.org.uk. Isso daqui é um site adventista, viu? Oficial da igreja. Tá lá, pode entrar
Se eles não tirarem, viu, porque eles estão tirando muitas coisas do ar, eles estão percebendo que as pessoas estão sendo despertadas, estão indo investigar, e o fato é que eles estão tirando. Muitos dos livros da nossa igreja antiga você encontra nos sebos. Eu comprei muitos livros antigos da igreja no sebo. Mas sabe o que está acontecendo ultimamente? A igreja, percebendo esse despertamento que está havendo na nossa igreja a nível mundial, estão visitando os sebos e pedindo aos donos dos sebos que qualquer livro antigo adventista que chegue ali, que eles os informem. Porque eles vão comprar e estão dispostos a pagar o preço que for. Sabe para quê? Para pegarem esses livros e colocarem fogo. Sim, gente. Hoje você vai nos sebos aí de São Paulo, das capitais de alguns estados do Brasil, e você já não vê mais livro adventista antigo. Por quê? Alguns líderes aí, eu não vou entrar muito no mérito, mas é fato. Inclusive um pastor aposentado fez essa declaração. Ele contou isso daí, tá? Que eles estão comprando os livros dos sebos para que os membros não comprem esses livros e então se certifique do que era a crença da igreja e veja então que de fato houve uma mudança. Porque eles estão comprando e fazendo uma montanha e picando fogo. A coisa está feia ou não está? Pois é um fato. Por quê? Porque eles estão querendo eliminar provas com respeito à antiga fé, à bendita fé dos nossos pais. Nós temos aqui a maior loja de produtos religiosos do mundo. Segundo o noticiário oficial, o Potomac Adventista Bug and Health Food Store, inaugurado em abril de 2000, que pertence à IASD, é com certeza o maior shopping center ecumênico. Nessa loja da IASD pode ser adquirido crucifixos, batinas e outros absurdos. Teve um irmão nosso que foi lá, entrou lá dentro e tirou as fotos. É como vocês estão vendo aí. Olha a batina do lado aí. Olha os crucifixos aí do lado aí. Ou seja, contra fatos, há argumentos? Não. De fato, não há. Mas por que tudo isso? Jesuíta infiltrado e ecumenismo. Nós temos aqui a fachada da Conferência Geral, lá nos Estados Unidos, a sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que vocês vão ver são absurdos, mas é a pura realidade, gente. A gente até freme no íntimo, assim, sabe, é muito desconfortável. Às vezes eu fico me questionando, meu Deus, por que eu fui indicado para tornar público estas coisas? Sabe, eu sou um verme que Deus escolheu para tornar conhecido de vocês estas coisas. Um verme que no fim é tido na conta de maluco, de desequilibrado, de lunático, mas é o verme que tem a responsabilidade de levar a cabo uma tarefa que me foi incumbida. Eu amo essa igreja. Eu me dediquei anos a esta igreja, porque o quê? Eu creio na missão e na mensagem dessa igreja. E se a maioria se dispõe a não tornar público estas verdades por conta da covardia, eu me disponho. E eu tenho pagado um preço alto por conta disso. Mas sabe, o que me vale são aquelas palavras que Paulo disse: nada tem preciosa a minha vida, contanto que cumpra o ministério que me foi designado. E o meu dever é dar testemunho da verdade. Às vezes eu fico me perguntando, Alexandre, você se dá o trabalho de tornar conhecidas essas mensagens a fim de despertar o povo de Deus, a fim de livrá-los do engano? O que você recebe em troca com isso? É como eu já disse em outros DVD e torno a repetir, a colportagem me ensinou o seguinte: todas as vezes que eu levantava pela manhã para ir para o campo, uma voz me dizia, vale a pena você ir bater na porta de pessoas que vão te dizer não? Mas uma outra voz dizia, Alexandre, não vá pelos muitos não, mas sim pelos poucos sim. Sempre vai haver alguém que vai dizer sim. E sabe, gente, eu ia para o campo debaixo de um sol quente, escaldante, quando não de chuva. Eu batia de 20 a 25, 30 portas. E sabe, eu via muitos não, mas sempre tinha um ou dois que dizia sim. E aí é onde estava a diferença. Embora a maioria não vá entender os meus esforços, a minha mensagem, o meu empenho, vai ter um, dois ou três que vai entender, e eu vou ter a alegria de ver essa pessoa livre do engano que está o quê? Tomando conta da nossa igreja e do mundo. E é isso que me motiva a fazer o que tenho feito até aqui. Amém? Então é por isso, gente, é por isso que a gente se dispõe a fazer o que nós temos feito. Não é nada por maldade,
não é nada por... Quem me conhece sabe da pureza dos meus motivos. Tá entendendo? Agora, a questão é essa, tá? A questão é aquela que nos levou a sofrer injustiças e que nos leva agora a mostrar a justiça. E mostrar a justiça é mostrar a verdade. Amém? Nós temos aqui a fachada da Conferência Geral e o que vocês passam a ver agora no Salão Nobre da Associação Geral são imagens de escultura. Olha aqui, ó, alguns irmãos nossos pousando ao lado de imagens de escultura em tamanho real. Nós temos aqui esta outra imagem, tá? Nós temos aqui imagem de Jesus voltando. Agora, por que essas imagens? Porque a igreja gastou milhões aí de dólares para fazer essas imagens de escultura que o segundo mandamento da lei de Deus condena. Sabe por quê? Porque o Papa lançou um noticiário no ano 2000 de que as igrejas deviam fazer imagens de escultura para rememorar, para favorecer melhor o que? A compreensão dos pais da fé, dos apóstolos de Cristo. E a nossa igreja, como está no ecumenismo, ali ó, de uma certa dissimulação, fez a mesma coisa. Olha aqui, ó, as esculturas dos anjos e de Jesus voltando. Isso é comum? Isso é natural? Essas fotos foram tiradas lá da Associação Geral. Tá aqui, ó. Olha aqui uma anja. Gente, eu já li na Bíblia de anjo, mas anja, nós temos uma escultura, uma imagem de escultura com uma anja com asas, com uma criança na mão. Olha os cabelos dela, olha os seios. Eu cheguei a pensar, não, aqui é a volta de Jesus, a mãe foi lá e recebeu sua criancinha, né? Mas espera aqui, quando é que nós temos ilustrações da volta de Jesus mostrando uma mãe recebendo sua criancinha com asas? Se é, cadê as asas da criança? É um anjo aqui, gente, não tem nada. Os anjos vão encontrar com as mamãezinhas e vão lhes dar os seus bebês e esses anjos vão subir com essas mães e essas crianças. Uma anja, gente... Da onde surgiu essa ideia no conceito adventista do sétimo dia de fazer uma imagem de escultura de uma anja? Pois está aqui, ó, o absurdo. Provas, fatos, tá? Está aqui, ou seja, o lunático, né, o desequilibrado está aqui, ó, mostrando um absurdo desse aqui. E põe absurdo nisso, viu? Põe absurdo nisso. Nós estamos vendo aqui os nossos queridos, né? Excelente entretenimento, né? Tá lá, ó, Salão Nobre, todo mundo passeando, tirando foto, né? Pousando, né? Tá aí, ó, né? Agora nós vamos ter aqui a foto de Moisés com as tábuas da lei. Eu fico imaginando Moisés lá do céu, olhando para a igreja de Deus na terra, com a imagem de escultura dele, com as tábuas. Não. É um outro absurdo, um outro extremo ou não é também? Tá aqui, ó. Será que Moisés era isso aqui mesmo? Olha aqui, Pedro andando sobre as águas. Olha o outro ali agora, eu não sei nem que personagem é esse. Eu sei que tá correndo e abraçando o outro ali. Olha aqui, ó, José, Maria sentado no burrinho e Jesus Cristo, menino Jesus. Imagens, tá? Imagens de escultura nas instituições da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O pastor Ian Pulse ganha uma mansão oficial nos Estados Unidos da América. Ian Pulse e sua esposa Karen foram os primeiros a ocupar a casa. O dinheiro do dízimo, que era para ser empregado no Evangelho, hoje é utilizado para a mordomia dos líderes da IASD. Só para ter uma ideia sobre o valor de dízimo que a IASD arrecada, em 1999, o jornal The Star, de Toronto, Canadá, informou que foi arrecadado mais de $1 bilhão. Agora, é óbvio, por isso que eles estão jogando tanto dinheiro fora, tem dinheiro sobrando. É imagem de esculturas, é mansões, a gente sabe a vida que os pastores de fato levam, não que não tenham direito ao mínimo de dignidade, mas não vamos abusar demais, mas tudo isso explica o desmérito para com a mensagem, o descrédito para com a missão e essa situação que hoje nós estamos vivendo no Arraial Adventista do Sétimo Dia, total divisão, exclusão, perseguição, enfim, está tudo aí, ó, né? Agora, algum dia na vida vocês vão ouvir isso da boca deles? Não. Tem que ser um Alexandre Botelho da vida para falar para vocês. Porque se não for o Testa de Ferro aqui, ó, o Corsa de Chicote e muitos outros que Deus está suscitando, vocês nunca vão ver e nem ouvir coisas como essas. Há evidências de infiltração jesuíta na IASD? Sim.
especialmente a partir de 1950, quando nossas doutrinas começaram a ser questionadas e modificadas para atender às sugestões dos jesuítas infiltrados. Eles nos fizeram pensar que era importante deixarmos de ser considerados uma seita, que precisávamos deixar de lado nossa mania de querer ser diferentes e explorar os pontos de fé em comum, repensar nossas doutrinas, nossos hinos, nossos cultos, nosso jeito agressivo de ser adventista. Agora o trabalho dos jesuítas está concluído e eles simplesmente aguardam o dia em que está por vir, em que todo mundo será católico. Palavras textuais do mais conhecido sacerdote jesuíta em atividade no Brasil, Padre Oscar Quevedo. Está aqui, ó, nós temos a foto do Padre Oscar Quevedo e nós temos aqui as implicações da declaração que nós acabamos de ler. Há evidências de infiltração na IASD? Está claro. Há. E eles estão aí. E quem sabe você não está sendo liderado por um deles e não está se dando conta. E é bem provável. Palavras de advertência à igreja de Laodiceia. A menos que a igreja que está agora sendo levedada com sua própria apostasia se arrependa e se converta, ela comerá os frutos de sua própria confecção, até que se aborreça de si mesma. Testemunhos para a Igreja, volume 8, páginas 247 a 250, 21 de abril de 1903. Este vai ser o resultado final, infelizmente, da apostasia da nossa igreja. Os sapelos estão vindo, homens de Deus estão se levantando e tocando a trombeta, anunciando à casa de Israel os seus pecados, enfim, à casa de Jacó as suas transgressões, mas a maioria está fazendo ouvidos moucos. A maioria está se fazendo de cego, de surdo e de mudo. Mas, infelizmente, chegará o dia em que ela haverá de aborrecer-se a si mesma. Tá? Por quê? Porque não deu crédito quando o quê? A trombeta tocou com respeito à sua apostasia. Os cães fiéis estão ladrando, mas o que a maioria está fazendo? Está chutando os verdadeiros cães de guarda do seu devido lugar. E os cães mudos estão fazendo esta obra. Mas o que? Foi profetizado. E como tudo indica, a profecia vai se cumprir ao pé da letra. Bem, meus queridos, chegamos aos finais destas considerações e eu espero que de alguma forma você tenha se compenetrado das profundas implicações envolvendo a Igreja de Deus na Terra. Não é nossa intenção, em hipótese alguma, lançar você num mar de perplexidade tão profundo que você não enxergue uma saída. Eu mesmo, quando tomei conhecimento dessas coisas, eu entrei em estado de choque. Eu confesso isso a vocês. Faz-se necessário que nós tenhamos conhecimento da verdade. Eu quero dizer a vocês o seguinte: Deus está no controle. Ele continua na direção. Só que não da maneira como muitos estão pensando que vai continuar. Porque ele já declarou na sua palavra, nos testemunhos, que ele ia tomar a obra na mão, que ele ia trabalhar de uma forma e de uma maneira que poucos haveriam de esperar. Por exemplo, muitos de nós que estamos sendo excluídos da nossa igreja, a igreja que nós tanto amamos, que tanto ajudamos, que tanto contribuímos. Eu sei de pessoas, gente, que ajudaram a construir igrejas, trabalharam ali com as mãos e os pés, e hoje não tem mais o direito de sequer entrar nela. Para onde iremos nós em situações como essa? Porque eles têm mostrado que eles não vão ceder, não vão dar lugar à verdade, à justiça, não vão se humilhar. O orgulho vai confirmá-los nesse caminho que é sem volta. Então, para onde iremos nós? Foi revelado no Espírito de Profecia que nós iremos para as casas. O verdadeiro reavivamento com respeito aos pequenos grupos é esse, porque a verdade precisa ser mantida. É por isso, então, que nós vamos ler uma declaração e nessa declaração vocês vão ver ali a foto dos adventistas que estão despertando em todos os lugares deste país e deste mundo. Nós tivemos um encontro dos adventistas históricos, daqueles que estão buscando reter as veredas antigas, reparar as brechas feitas nas questões envolvendo a palavra de Deus, e nós lemos o seguinte com respeito à citação do Espírito de Profecia. Deus possui uma igreja. Não é uma grande catedral, nem uma igreja oficialmente estabelecida.
nem as diversas denominações, mas sim o povo que ama a Deus e guarda seus mandamentos. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Ainda que Cristo esteja entre poucos humildes, esta é sua igreja, pois somente a presença do alto e sublime que habita a eternidade pode constituir uma igreja. Ellen G. White, Manuscritos Releases, volume 17, páginas 81 e 82. Então, meus queridos, uma declaração muito oportuna que muito tem confortado os adventistas históricos não porque estão fundando uma nova igreja, mas históricos porque estão procurando reter a fé dos pioneiros, conforme a declaração de crenças fundamentais datada de 1894. A Igreja de Deus não foi esquecida, não está abandonada, não está à mercê dos inimigos. Deus tem velado por ela. Deus, em todas as épocas, sempre teve uma linhagem de fiéis, de remanescentes, que mesmo em meio à perseguição, a calúnias, a agruras, buscaram reter a lei e o testemunho. E nós temos crido que nós estamos a fazer este trabalho. E nós fazemos voto de que vocês entendam que é hora de fato, unirmos as forças na plataforma da primeira, da segunda e da terceira mensagem angelical e proclamarmos o Evangelho eterno, cumprindo assim a missão designada a esta igreja, dando então a mensagem que poucos se disporão a dar, mas que o quê? Um pugilo de homens e mulheres que, movidos pelo Espírito de Deus, haverão de proclamar com ousadia, com garra, com determinação. Que Deus possa te abençoar ricamente, meu irmão e minha irmã. Que, de alguma forma, você tenha sido despertado para investigar estas coisas. Assim como vocês foram instruídos a não crer naquilo que os pastores falam, também não creem em tudo que nós estamos falando. Mas o que? Pegue todas estas coisas, todas as questões que têm chegado aos ouvidos de vocês e ponha-se a examinar em oração, porque eu tenho certeza, assim como o Espírito de Deus me tem guiado e tem guiado a muitos outros, haverá de te guiar também. Amém? Que a igreja de Deus se desperte, tanto membros quanto pastores, porque nós amamos a todos, independentemente de qualquer situação, porque o cumprimento da lei é o amor. Que Deus te abençoe, é o nosso desejo, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus.